Mesmo correndo muito, faça ao seu tempo produzir sabedoria. O ensino à distância é a solução para quem dispõe de pouco tempo. O ISAED, Instituto Sul-Americano de Ensino à Distância, oferece os melhores professores, horário flexível, acesso 24 horas, suporte ao aluno, dê luz ao seu chamado. Aumente sua visão ministerial. Promova seu ministério, estude teologia e invista na sua capacitação. Comece agora mesmo. Faça parte você também. Junte-se à família ISAED. Material didático, aulas interativas, provas online e certificado de conclusão. No ISAED, aqui o seu conhecimento cresce. Acesse www.isaed.com.br. Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Roberto Silva e no Conexão com Deus de hoje eu quero compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração, que se encontra exatamente em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16, do versículo 25 em diante, quando diz: acompanhe comigo esta passagem. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados e imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Queridos, eu quero compartilhar com você esta reflexão que tem como título Um hino à meia-noite. Porque ao analisarmos o texto, nós percebemos que à meia-noite Paulo e Silas cantavam e oravam a Deus. Isso me faz entender que meia-noite diz não apenas que o dia está terminando, mas vem muitas vezes como um símbolo de problemas, dificuldades, de lutas e de dissabores. Meia-noite tem a ver muitas vezes com a noite interminável, muitas vezes enfrentada. Meia-noite de problemas, de lutas, de dificuldades, de sofrimentos, de lágrimas, de dissabores. Meia-noite quando é mais fácil, queridos, calar, mais fácil mesmo chorar. Meia-noite quando é difícil cantar. Cantar diante das dificuldades que muitas vezes enfrentamos na nossa vida. São dificuldades enfrentadas no lar, nos relacionamentos, no casamento, nas finanças. E como ainda ter forças para cantar diante de situações adversas que enfrentamos na vida. Olha, eu fico a pensar que em plena meia-noite escura, marcada por problemas e dificuldades, um hino foi ouvido naquele cárcere por dois homens de Deus que tinham tudo para estarem se lastimando, murmurando, mas mesmo assim eles encontraram forças em Deus para louvar ao Senhor, apesar da circunstância que eles se encontravam ali. Porque aquela meia-noite tinha tudo para ser uma das mais tristes da história. Mas a Bíblia diz que um hino nela foi cantado naquele cárcere por dois homens, que fez com que através do cântico, do hino que foi entoado ali, fez com que precocemente viesse o amanhecer. O amanhecer em detrimento ao fato de aqueles dois homens
terem escolhido entre chorar, murmurar, reclamar, mas eles optaram em cantar um hino ao Senhor. E cantar e orar fez com que precocemente o amanhecer pudesse raiar. À meia-noite, queridos, eu observo nesse texto que Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto outros presos escutavam. Porque é mais fácil mesmo, queridos, é chorar que cantar. E Paulo e Silas, eles tinham sido presos em detrimento ao que o próprio texto nos diz no versículo 16, de forma injusta, porque Paulo, ao repreender um espírito na vida de uma jovem que predizia o futuro, como descreve o versículo 16 do capítulo 16, isso trouxe um desconforto aos donos daquela escrava, daquela jovem que tinha um espírito maligno que predizia o futuro. Isso lhes trouxe um desconforto porque eles começaram a perceber que havia perdido exatamente o lucro que se obtinha em face do que aquela jovem realmente predizia em detrimento ao futuro das pessoas. A prova disso é que o versículo 19 diz: percebendo os donos daquela escrava que a sua esperança de lucro tinha acabado, diz o texto que eles arrancaram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade. Em detrimento a isso, queridos, Paulo e Silas foram lançados num cárcere, injustamente, presos por fazer o bem. Haviam sido arrastados até a praça e na presença dos magistrados, depois de caluniados e terem as vestes rasgadas, foram açoitados com varas. A história registra que eles foram muito açoitados e depois de tão cruelmente açoitados, foram lançados na prisão. E eles estavam no desconforto de um cárcere, de segurança máxima, e ainda com os pés presos ao tronco, mas ainda assim, apesar de todo o desconforto, apesar de todo o sofrimento, cantaram hinos de louvores ao Senhor. Paulo e Silas, meus queridos amigos, irmãos e ouvintes, eles podiam ter ficado em silêncio, mas cantaram um hino à meia-noite. E Paulo e Silas, cantando um hino à meia-noite, vieram a alegria do amanhecer. Cantando um hino à meia-noite, findou o choro. Findou o choro. E podemos dizer que findou o choro porque podemos vivenciar um novo amanhecer, uma alegria que surge no arraiar de um novo dia, quando nós optamos exatamente em louvar a Deus, apesar das lutas e das dificuldades que enfrentamos. Nós não podemos nos esquecer o que diz o Salmo de número 30, versículo 5, como fator de esperança, como uma palavra de Deus para nos mostrar, nos revelar que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. É assim que descreve o Salmo 30, versículo 5, quando diz: porque a sua ira dura só um momento, o seu favor está à vida,
O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ah, queridos, o que dizer do que descreve o profeta Isaías no capítulo 49, versículo 14 e 15, quando diz: acaso pode uma mulher esquecer do filho que mama? Eu, diz o Senhor, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor, pois eu te escrevi nas palmas de minhas mãos. A tua história, as tuas lágrimas, os teus sofrimentos, os teus dissabores, eles estão escritos nas palmas das mãos do Senhor. Por essas razões, Deus não se esqueceu de você e jamais se esquecerá de você. Porque Ele te conhece, Ele sabe exatamente do teu sofrimento. Por isso é que Ele mesmo diz: acaso ou porventura, se ainda assim uma mulher pudesse esquecer do seu filho que mama, eu, diz o Senhor, diz Deus, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Olha, queridos, a prova disso é que lá em Números, no capítulo 23, versículo 19, Deus nos diz: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, louvado seja Deus. E Paulo e Silas, eles sabiam e conheciam a fidelidade de Deus, que Deus não haveria de abandoná-los no momento de dificuldade, de lutas que eles estavam enfrentando naquela prisão. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Jesus, ao descrever a sua forma, a sua maneira de nos surpreender, quando Ele nos diz lá em Lucas capítulo 1, versículo 37, pois nada é impossível para Deus. Para percebermos que não importa as cadeias que venham nos aprisionar, que correntes que venham nos tirar a liberdade de locomoção, se crermos no impossível de Deus, Ele haverá de quebrar as correntes, de nos libertar daquilo que nos amarra, daquilo que nos traz tristeza, amargura, dor e sofrimento. Porque nada é impossível para Deus. É assim que Jesus descreve e nos revela que nada será impossível para Deus, para aquele que crê exatamente no seu poder e na sua palavra. Nós não podemos esquecer, queridos, o que diz a carta aos Hebreus no capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, como diz o texto, precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Louvado seja Deus. Nós ainda, ao analisarmos a fidelidade e o amor de Deus, o consolo e o conforto de Deus, quando nós lemos na palavra de Deus lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 31, quando Deus diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Bendito seja Deus. O próprio profeta Isaías, queridos, ainda nos diz, lá no capítulo 64, versículo 4, quando ele diz: pois desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. O texto diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, veio um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Quando nós oramos e cantamos hinos ao Senhor, nós seremos surpreendidos, como diz o texto, de repente. E esse de repente de Deus é um de repente que haverá de nos surpreender,
pois Ele haverá de abalar os alicerces de tudo aquilo que tenta nos aprisionar, de tudo aquilo que tenta tirar a nossa alegria, a nossa paz, a nossa razão de viver. Pois o de repente de Deus haverá de vir como um terremoto, e esse terremoto vai abalar, vai quebrar os portões de ferros, as cadeias que tentam nos aprisionar, tudo aquilo que nos faz chorar. Deus haverá de repreender, haverá de fazer com que tudo isso seja dissipado pelo poder que há no seu nome. E imediatamente todas as portas se abriram quando Paulo e Silas oravam e cantavam ao Senhor. E as correntes de todos se soltaram. Eu quero profetizar na tua vida que as correntes vão se soltar da sua vida, que as portas se abrirão. As portas que estão fechadas hoje no poder que há no nome de Jesus, elas se abrirão quando você crê que através do poder da oração e do louvor, Deus poderá fazer com que todas essas portas se abram e que as correntes sejam quebradas no poder que há no nome de Jesus. Sabe por quê? Porque conforme aquela canção da nossa querida irmã Amanda Vanessa, quando ela diz, Deus cuida de ti, diz, eu cuido de ti, descansa em mim, começa a sua vida.